Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre autovalores e autovetores. Mas antes de continuar a assistir, é bom que você saiba alguns conceitos como espaço vetorial, base, dimensão, coordenadas de vetores, como fazer a mudança de coordenadas e todos esses assuntos eu já falei aqui no canal, nos vídeos da playlist de Geometria Analítica e Álgebra Linear, que eu vou estar deixando aqui no card para você estar dando uma olhadinha antes de continuar com esse vídeo, beleza? Então, depois que você revisar esses conteúdos, você pode voltar aqui e continuar a assistir. Show de bola? Então, bora lá ver sobre autovalores e autovetores. Bom, para a gente falar sobre esse assunto, eu vou começar com um exemplo, uma coisa mais prática, e aqui eu estou dando uma matriz A, que é uma matriz quadrada, tá? Estou dando um vetor V, que é uma matriz coluna, e estou dando um escalar aqui qualquer, que eu estou dizendo que ele é igual a 2. E o que eu vou fazer com essas matrizes e com esse escalar? Eu vou multiplicar eles. Eu vou fazer aqui primeiro A vezes V e vamos ver o que vai dar o resultado dessa multiplicação. Olha, aqui a gente faz a primeira linha de A pela coluna de V, certo? E vai ser então 5 vezes menos 2, que é menos 10. E esse resultado eu vou somar com 6 vezes 1, que é 6. Menos 10 com mais 6 é igual a menos 4. Agora eu vou para a segunda linha da minha matriz A e vou multiplicar ela pela coluna de V. E o que vai dar? Vai ser menos 2 vezes menos 2, que é 4, mais menos 2 vezes 1, que é menos 2. Então, vai ser 4 menos 2, que é 2. Vamos deixar esse resultado aqui e agora vamos fazer o produto, a multiplicação do vetor V pelo escalar lambda. E o que a gente vai ter aqui então? Vai ser 2 vezes essa matriz coluna e o resultado vai ser a matriz coluna menos 4 e 2. Só que olha só, esse valor aqui, ou melhor, essa matriz coluna que a gente achou aqui, é exatamente a mesma que está aqui, certo? Então, a gente pode afirmar que A vezes V é igual a lambda vezes V, que é exatamente o que está escrito aqui embaixo. O nosso produto entre a matriz A e o vetor V é igual a um escalar alfa vezes esse mesmo vetor. E quando isso acontece, quando essa igualdade é satisfeita para alguns valores para certos valores de lambda e certos vetores V, a gente diz então que a gente tem um autovetor, né? O vetor V vai ser chamado de autovetor da minha matriz A, tá joia? E é um autovetor associado a um certo valor lambda, que é chamado de autovalor de A. É um autovalor de A, certo? Então, esses que são os conceitos de autovalores e autovetores. São vetores e escalares, tais que quando eu multiplico, né, um pelo outro, e o caso do vetor eu multiplico por uma dada matriz, eu obtenho essa igualdade aqui. Beleza? Então, bora para frente. Vamos reescrever essa igualdade aqui do seguinte modo. Eu vou subtrair ambos os lados aqui da minha igualdade por menos lambda V. E o que vai resultar depois que eu fizer essa operação? Eu vou ter aqui A vezes V menos lambda V, certo? E aqui, quando eu fizer lambda V menos lambda V, eu vou obter o vetor nulo. Concorda comigo? Então, bora lá. Isso daqui é o mesmo que A menos lambda vezes uma matriz identidade de ordem n, isso daqui tudo vezes V. E é igual a zero, é igual ao vetor nulo. Por que isso daqui é verdade? Quando eu faço aqui a distributiva, certo? Quando eu faço a distributiva, eu vou obter justamente AV
menos lambda, a matriz identidade de ordem n, vezes V. Só que a matriz identidade vezes qualquer outra matriz é igual a essa outra matriz qualquer. Então, isso daqui vai ser igual ao vetor V. Então, com isso, a gente consegue perceber que essa relação da segunda linha é igual à relação da primeira. Essas duas coisas aqui são a mesma coisa, certo? Então, olha só o que a gente achou aqui. Um sistema linear homogêneo, concorda comigo? Aqui nós temos uma matriz coluna que a gente pode considerar esse vetor V, né? Então, as componentes do vetor V são os valores que eu quero encontrar. E aqui, essa matriz aqui, resultante dessa subtração, seria a matriz dos coeficientes do meu sistema linear. Joia? E aqui vai entrar um detalhe importante, porque o meu vetor V, ele não pode ser um vetor nulo. Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui é que esse sistema linear homogêneo, ele deve ter solução não trivial, solução diferente de zero, não trivial. Eu preciso que esse vetor aqui seja diferente de zero, então o sistema linear homogêneo tem que ter solução não trivial. E qual que é a condição para que um sistema linear, ele tenha, no caso do sistema linear homogêneo, ele tenha solução não trivial, ou seja, ele tenha mais de uma solução? Vamos aqui abrir um parêntese só para a gente conseguir entender a condição que a gente vai achar aqui. Eu vou chamar essa matriz aqui, que é igual à diferença entre A lambda vezes a matriz identidade de ordem n, vou chamar isso daqui de A'. E vou chamar o meu V de x. Vamos dizer que o V é igual a x. Só para poder ficar mais claro. Então, a gente tem aqui o sistema linear A' x igual ao vetor nulo, certo? Mas aqui não poderia ser qualquer outro vetor, poderia ser um vetor que vamos dizer que seja o vetor B. E a condição vai ser a mesma. A questão aqui o que eu quero saber é quando o meu sistema linear tem mais de uma solução. Então, beleza. Se essa matriz A aqui, ela for invertível, ou seja, existe a matriz A' menos 1, então eu posso multiplicar aqui ambos os lados da minha equação pela matriz inversa de A', certo? Posso multiplicar aqui. E o que eu vou obter? Quando eu faço A' vezes A' menos 1, vai dar a matriz identidade, certo? Então aqui eu vou ter a matriz identidade de ordem n, que multiplica o vetor x, e aqui eu vou ter A' menos 1 vezes o b. E aqui lembrando que o b pode ser um vetor nulo, mas também pode ser qualquer outro vetor. Qualquer matriz vezes a matriz identidade é qualquer matriz, então aqui no final eu vou ter simplesmente x igual a A' menos 1 vezes o vetor b. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o meu x ele é único, você concorda comigo? O meu x ele é unicamente escrito como um produto entre essas duas matrizes. E esse é o caso em que o meu sistema linear ele tem uma única solução. Então, quando isso daqui é verdade, o meu sistema linear tem solução única, ok? Única. E é justamente isso que eu não quero. Eu quero o caso em que meu sistema linear tem mais de uma solução. Não é isso daqui que eu quero. Então, para eu obter um sistema linear que tem mais de uma solução, essa matriz aqui dos coeficientes, ela não pode ser invertível. Então, o meu A' aqui, ele não pode ser inversível, na verdade, né? Não existe matriz inversa A' elevado a menos 1, ok? Deixa eu apagar aqui para poder limpar. Então, qual que é a conclusão que a gente chegou aqui? A gente chegou à conclusão que para o sistema ter solução não trivial, ou seja, mais de uma solução, essa matriz A' aqui,
ela não pode ser invertível ou inversível. Para ser sincero, eu não sei qual que é o jeito mais correto de falar. Basicamente, a linha menos 1 não existe. Tudo bem? Ótimo. Agora vamos voltar para aquela escrita que eu tinha feito antes. Olha só isso daqui. Eu tinha achado que caso o a' menos 1 existisse, né, eu poderia reescrever o sistema linear dessa forma, certo? E o que acontece? Eu vou usar o caso aqui da matriz A quadrada, ou seja, quadris com a mesma quantidade de linhas e colunas, e que ela vai ter ordem n. Perdão, ela vai ter ordem 2, ou seja, ela vai ter 2 linhas e 2 colunas. Digamos que essa matriz A, linha, ela fosse igual a Bzinho, Czinho, Dzinho. Digamos que ela fosse essa matriz aqui. O que seria a inversa dessa matriz A'? Bom, aqui a gente poderia escalonar essa matriz aqui, né? Fazer do jeito normal mesmo, com a padrão que a gente faz para qualquer matriz. Mas sempre que a gente tem uma matriz 2 por 2, existe uma forma bem mais rápida de calcular a inversa, que é essa daqui. Eu vou pegar e calcular o determinante da matriz A', certo? Eu vou fazer 1 dividido por esse determinante e o resultado eu vou multiplicar pela seguinte matriz. Aqui eu vou trocar os elementos da minha diagonal principal, então aqui vai virar D, aqui vira A, e os elementos da minha diagonal secundária eu vou multiplicar por menos 1. Então vai ser menos 1 vezes B e aqui menos 1 vezes C. E essa é a matriz inversa para uma matriz quadrada de ordem 2 qualquer. E o que é que a gente observa aqui? Veja bem, esse determinante, ele está aparecendo no denominador de uma fração. E acontece que o denominador é o valor que é o número pelo qual eu estou dividindo o numerador, certo? Então, aqui eu estou fazendo 1 dividido pelo determinante de A', e eu não posso fazer divisão por zero, certo? Então, esse determinante aqui de A', ele tem que ser diferente de zero. Se ele for diferente de zero, significa que eu posso fazer essa conta aqui, eu posso fazer essa divisão, logo o meu A' ele vai ter inversa, ok? Agora, se o determinante de A' for igual a zero, então significa que o meu A', ele é singular, ok? Ou seja, não existe matriz inversa A' menos 1, tá joia? E é isso que eu quero. Eu quero que o determinante dessa matriz A' aqui seja igual a zero. Por quê? Quando ele for igual a zero, significa que essa matriz não vai ter inversa. Se ela não tem inversa, significa que o sistema linear que a gente começou falando aqui em cima, esse sistema linear que está aqui em amarelo, ele vai ter mais de uma solução, ou seja, ele vai ter solução não trivial. Tá joia? Espero que tenha ficado claro essa pequena revisão de sistemas lineares que eu fiz aqui. Então, basicamente, o que a gente vai ter que calcular a gente vai ter que calcular o determinante de A menos lambda e N, e para que o sistema tenha solução não trivial, ou seja, mais de uma solução, esse determinante vai ter que ser igual a zero. Ficou claro? Quando eu faço essa conta aqui, eu vou achar alguns valores para lambda. Pode ser que eu ache um valor, mas o comum é que eu ache mais de um valor para lambda. E para cada valor de lambda que eu encontrar, eu vou ter um ou mais vetores associados, ou seja, eu vou ter um conjunto de autovetores associados a cada um desses lambdas aqui. E é assim que a gente encontra os nossos autovetores e autovalores de uma certa matriz A qualquer.
Vamos ver aqui então um exemplo de como isso funciona. Para isso eu vou usar a mesma matriz A que eu apresentei para você no início desse vídeo, tá joia? E a gente vai achar aqui os autovalores e autovetores associados a essa matriz A. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a determinante de A menos lambda e 2, certo? Aqui a minha matriz de identidade vai ser uma matriz de ordem 2. E o que é isso aqui? Isso é o mesmo que calcular a determinante da seguinte matriz. Vou ter aqui a minha matriz A e eu vou subtrair lambda da matriz de identidade de ordem 2, que é a matriz que tem dois números uns na diagonal principal, perdão, e 0 nas demais posições da matriz. O que vai ser isso daqui? Isso daqui vai ser igual a... Quando eu pegar e multiplicar o meu lambda pela matriz identidade, eu vou ter aqui na diagonal principal lambdas, certo? Então aqui na minha diagonal principal eu vou ter lambdas e nas outras posições vai continuar sendo 0. Beleza, agora eu posso fazer a diferença entre essas duas matrizes e o que eu vou obter. Vamos ver aqui. Aqui eu vou fazer então 5 menos lambda, então aqui vai ficar 5 menos lambda, aqui vai ser 6 menos 0, que é 6, menos 2 menos 0, que é menos 2, e aqui vai ser menos 2 menos lambda. Beleza. Então é isso aqui que a gente obtém no final. E o que é a determinante de uma matriz quadrada de ordem 2? A determinante de uma matriz de ordem 2 é muito fácil de calcular. É só a gente pegar essa diagonal aqui, multiplicar os valores que estão nessa diagonal. Então, vai ser 5 menos lambda vezes menos 2 menos lambda. Isso daqui menos a segunda diagonal que está na nossa matriz, que é essa diagonal aqui do 6 e do 2. E eu vou multiplicar eles também, viu? Eu vou fazer 6 vezes menos 2. Isso daqui, então, vai ser igual a... Eu tenho aqui 5, vou fazer aqui uma distributiva, certo? Então, vai ser 5 vezes menos 2, que é menos 10. 5 vezes menos lambda, que vai ser menos 5 lambda. Agora, eu multiplico o lambda aqui pelos valores que estão aqui e vai ficar mais 2 lambda mais lambda ao quadrado. Isso daqui menos 6 vezes menos 2, que é menos 12, com menos que já está aqui, vai ficar mais 12. Show? Então, vamos continuar. Vamos agora agrupar os termos. Eu vou colocar esse lambda ao quadrado aqui na frente. Não tem nenhum outro termo com lambda ao quadrado, então ele vai ficar aqui sozinho. Agora eu vou pegar os termos que tem lambda multiplicando, que são esses dois. Então, eu vou fazer menos 5 com mais 2, que vai ser igual a menos 3 lambda. E aqui eu vou fazer agora o que restou, né? Que é o menos 10 com mais 12. E vai dar 2. Isso é o que eu obtenho no final. Tranquilo? Show de bola, né? Aqui a gente tem então uma equação de segundo grau, porque isso daqui, lembrando que tem que ser igual a 0. Você pode resolver essa equação usando fórmula de Bhaskara ou qualquer outra coisa que do tipo. Aqui eu vou resolver de uma forma que eu acho que é mais fácil, que é a seguinte: eu vou fatorar isso daqui escrevendo como produto entre dois fatores, entre duas coisas, tá joia? Aqui vai ter um lambda mais alguma coisa, que eu não sei o que é ainda, e que eu vou ter um outro lambda mais outra coisa que eu ainda não sei o que é. Esses valores que aparecem aqui na interrogação vão ser as raízes da minha equação de segundo grau. E como que eu vou descobrir quem são essas raízes? Eu vou olhar para os coeficientes da minha equação. Então, olha só. Aqui, o coeficiente que multiplica o lambda, o termo do lambda que não está ao quadrado, é o menos 3.
E o termo que não é multiplicado por lambda é igual a 2. Então, eu tenho que achar dois números cuja soma seja igual a menos 3, a soma é igual a menos 3 e o produto é igual a 2. Bom, nesse caso aqui é bem fácil, porque a gente sabe que se eu fizer menos 2 menos 1, isso daqui vai ser igual a menos 3. E se eu fizer menos 2 vezes menos 1, o resultado vai ser igual a 2, que é exatamente o que a gente estava buscando. Então, os valores que eu vou pôr aqui nas interrogações vão ser menos 2 e aqui vai ser menos 1. Tá joia? Então, isso daqui, a nossa equação que tá aqui, deixa eu só arredar isso aqui para cá. Essa equação, ela é igual a essa fatoração que eu fiz aqui. E por que eu fiz a fatoração? Porque fica bem mais fácil de descobrir para quais valores de lambda o resultado da determinante vai ser igual a zero. Por quê? Qualquer coisa vezes zero é zero, certo? Então, se isso daqui for zero, eu já resolvo o meu problema. E isso daqui vai ser igual a zero quando o lambda for 2. Então, essa é a minha primeira raiz. Agora, uma outra possibilidade é que essa parte aqui seja igual a zero. E para ser igual a zero, vai ter que ser igual a 1. O meu lambda teria que ser igual a 1. Então, esses valores aqui são os autovalores associados à minha matriz A, que foi a matriz que eu comecei aqui, né, no início desse... que eu dei aqui no início desse exemplo, tá certo? Esses são os autovalores. E como eu disse antes, para cada autovalor que a gente acha, vai ter um ou vários autovetores associados. Como que a gente vai achar esses autovetores? Vamos fazer o seguinte, vamos começar achando os autovetores associados ao autovalor igual a 2. E eu vou chamar esse primeiro autovalor de lambda 1, só para poder diferenciar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar na minha equação matricial, que era essa daqui, certo? E eu vou substituir o valor de lambda que eu encontrei. Então, vai ser... Eu vou pegar aqui direto a da subtração, né? Quando a gente faz a subtração, a gente encontra... Opa! Quando a gente faz a subtração, a gente encontra essa matriz aqui, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 5 menos lambda, que aqui no caso vai ser igual a 2, né? Então, vou substituir aqui por 2. E aqui o menos 2 menos lambda, que vai ser 2. E isso daqui vai ser igual a 5 menos 2, que é 3. Aqui continua menos 2, aqui continua 6. E menos 2 vezes menos 2 menos 2 é menos 4. Tudo bem? Por que eu fiz isso? Porque a nossa equação original, ela era assim, olha. Ela era A menos lambda vezes IN vezes V, certo? E isso daqui é igual a zero. Eu sei que eu já achei aqui o meu primeiro lambda, e eu sei que a minha matriz identidade é uma matriz de ordem 2 nesse caso. Então, eu já conheço essa matriz aqui e falta encontrar essa matriz aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer igual a gente faz mesmo quando vai resolver sistema linear. A gente pode escalonar. Então, aqui eu vou ter 3 menos 2, 6 menos 4. E aqui eu vou ter o zero, né? O meu vetor nulo. Que nesse caso aqui, como é zero, quando eu for fazer o escalonamento, não vai mudar muita coisa. Não vai mudar, na verdade, nada essa coluna da matriz aumentada, então eu posso escalonar só essa matriz aqui, certo? Não vou fazer aqui o escalonamento dessa matriz, tá joia? Eu vou dar aqui direto o resultado, que vai ser a matriz 1, 2, 0, 0, tá escalonado. Então, o meu sistema, ele é, digamos que V seja igual a x e y. Então, quem que eu tenho aqui? Eu tenho um sistema que é igual a x mais 2y, e isso é igual a zero.
Tudo bem? Eu estou pegando isso dessa matriz escalonada aqui. Eu posso isolar o meu x, então o x é igual a menos 2y. Então, o meu y, ele vai ser a minha variável livre. Então, vou dizer que, vou dar um nome qualquer para o meu y, que aqui eu vou escolher alfa. E o que eu vou escrever? Eu vou escrever que o meu v, ele nada mais é do que menos 2 alfa y, menos 2 alfa alfa, certo? Esse é o meu v, tá joia? E aqui eu acabo tendo um sistema, um espaço-solução, certo? Eu posso escrever esse espaço-solução da seguinte forma. Posso escrever aqui o vetor v, que foi o que eu achei, esse vetor menos 2 alfa, alfa, e esse é um vetor tal que alfa pertence aos números reais, certo? E observa que esse vetor aqui a gente já tinha visto antes, lá no início do vídeo. Lá no início do vídeo, esse alfa, vou até voltar aqui. Lá no início do vídeo, esse alfa, ele seria igual a 2. Aqui o nosso vetor inicial, ele era menos 2 e 1. Então, o alfa, ele está multiplicando o vetor v aqui por 1, naquele primeiro caso. Mas a verdade é que esse alfa pode ser qualquer vetor, qualquer número real, perdão. Joia? Esse espaço-solução que a gente achou aqui, ele tem um nome especial. Ele é chamado de autoespaço associado à lambda 2, ok? Então, esse que é o conceito de autoespaço. Beleza, achei o meu primeiro autovetor, achei o meu primeiro conjunto de autovetores, achei meu primeiro autovalor, e agora falta achar os autovetores associados ao autovalor lambda igual a 1. O passo a passo é o mesmo. Eu vou tomar aqui lambda 2, vou chamar lambda 2 de dizer que é igual a 1. Eu vou substituir isso nessa diferença aqui entre matrizes, certo? Aqui vai ficar 5 menos 1, que vai ser igual a 4. Aqui vai continuar menos 2, aqui continua 6, e aqui vai ser menos 2 com menos 1, que é igual a menos 3. Tá joia? E agora o que eu faço? Mesma coisa do caso anterior, eu vou escalonar essa matriz aqui, e depois que eu escalonar, que eu também não vou fazer esse passo aqui nesse vídeo, mas depois que eu escalonar, eu vou encontrar essa matriz aqui, 2, 3, 0, 0, tudo bem? Então, agora montando o nosso sistema linear de novo, eu vou ter 2x, supondo que v é igual a xy, eu vou ter 2x mais 3y, e isso é igual a 0, tá certo? E agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou reescrever essa equação. Eu vou colocar aqui que 2x é igual a menos 3y, e isso é o mesmo que dizer que x é igual a menos 3 meios de y. Então, meu y novamente é a minha variável livre, eu vou chamar ele de beta, tá joia? Mas poderia ser qualquer letra que eu quisesse. Então, o meu vetor v, ele vai ser igual a menos 3 meios de beta e beta, ok? Então aqui, qual que é o autoespaço associado ao lambda 2? O autoespaço associado ao lambda 2 vai ser menos 3 meios de beta, vírgula, beta. Isso daqui pertence ao R2, certo? E o beta é um número que pertence aos reais. Então, esse daqui é o autoespaço associado a lambda 2. Beleza? Então, é assim que a gente encontra autovalores, autovetores e autoespaços. Tá joia? Lembrando que esses aqui são os autovetores associados a lambda 2. Uma observação importante
é que essa determinante aqui, olha, quando a gente calcula ela, você percebe que a gente acaba chegando num polinômio. Isso daqui, olha, aqui eu falei uma equação, né, de segundo grau, mas isso daqui é um polinômio. A verdade é que isso daqui é um polinômio, tá joia? E esse polinômio tem nome, ele recebe um nome especial. Ele é chamado de polinômio característico. Então, é o polinômio que a gente encontra quando a gente faz essa determinante aqui. E a gente coloca ela como sendo igual a zero. Isso é importante, tá bom? Então, sobre autovalores, autovetores e autoespaço, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever. Até a próxima!